Vamos lá para o texto. Quero compartilhar com você uma palavra que está lá em João, capítulo 4, a partir do versículo 46. Se você puder ficar mais uma vez em pé, para a gente poder ler a palavra do Senhor. João, capítulo 4, a partir do versículo 46. Mais uma vez ele visitou Caná da Galileia, onde tinha transformado água em vinho. E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Quando ele ouviu falar que Jesus tinha chegado a Galileia, vindo da Judéia, procurou e suplicou-lhe que fosse curar seu filho, que estava à beira da morte. Disse-lhe Jesus: se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão? E o oficial do rei disse: Senhor, vem, antes que meu filho morra. Jesus respondeu: pode ir, o seu filho continuará vivo. O homem confiou, ou o homem creu na palavra de Jesus e partiu. Versículo 51. Estando ele ainda a caminho, seus servos vieram ao seu encontro com notícias de que o menino estava vivo. Quando perguntou a que horas o seu filho tinha melhorado, eles lhe disseram: a febre o deixou ontem, a 1h da tarde. Então o pai percebeu que aquela fora exatamente a hora em que Jesus lhe dissera: o seu filho continuará vivo. Assim, creram ele e todos os de sua casa. Versículo 54. Esse foi o segundo sinal miraculoso que Jesus realizou depois que veio da Judéia para a Galileia. Amém? Pode sentar no seu lugar. Queridos, hoje o tema da minha mensagem é o tipo de fé que agrada a Deus. Repita comigo: o tipo de fé que agrada a Deus. Uma coisa que nós temos que observar nesse texto, eu queria explicar para vocês, é que quando você começa a ler Jesus, a história de Jesus, os evangelhos, você vai ver que Jesus ele sempre confronta dois tipos de pessoa. Ele confronta com violência aqueles que se acham hiper religiosos, que eles são os melhores, são os maiores, são os perfeitos. Jesus vive batendo nesses caras. Mas Jesus também confronta um tipo de pessoa que esse talvez esteja muito fissurado nos nossos dias, né? Que é o incrédulo. Jesus sempre vai confrontar o hiper religioso e o incrédulo. Jesus critica os próprios discípulos pela incredulidade deles. Olha, vocês não crêem, vocês não creem que eu posso fazer, vocês andam comigo há tanto tempo e ainda continuam com um cérebro desse tamanho. Então, Jesus vai confrontar esses dois tipos de pessoas. Por quê? Porque esses dois tipos de pessoa, todos eles têm um tipo de fé. O hiperreligioso, ele tem uma fé. O incrédulo, por mais que ele não acredite em algumas coisas, ele ainda crê em alguma coisa. Então Jesus sempre vai confrontar esses dois. Mas o que eu quero dizer para você com esse tema, o tipo de fé, é que grave isso, existem muitos pregoeiros por aí que pregam uma fé barata, uma fé sem santidade, uma fé sem intimidade, uma fé sem remissão dos pecados. Tem muita gente pregando uma fé supersticiosa, aonde, porque eu creio, agora eu vou ter algumas coisas. Então é um jogo de barganha. Isso parece sutil, parece bonito, parece verdade, mas nas entranhas é superstição. A gente tem que tomar cuidado, porque muita coisa que a gente faz como cristão é superstição, né? Então, superstição não é só passar debaixo da escada, não é sei lá, só o gato preto na sexta-feira 13. Não, meu irmão, isso é tudo mentira. O problema é quando nós tomamos uma mentira como verdade, né? Então tem que tomar cuidado. Então Jesus ele vai confrontar, Jesus vai incitar esses caras. E o texto está dizendo aqui que existia um pai, que ele tinha uma posição nobre, ele era um soldado do rei. E agora o seu filho está doente. A Bíblia não relata o que tipo de doença é, só temos uma ideia de que ele tinha uma febre muito, muito alta. Provavelmente o menino estava convulsando, ele tinha algum problema relacionado a essa parte, e já vinha longos dias, né? Então de repente esse homem ouve que Jesus estava chegando na cidade, mas ele sabe que Jesus ele pode curar o filho dele. Eu entendo uma coisa bem importante aqui, né? O pai ama o seu filho, a mãe ama o seu filho, e o pai não deseja ver o seu filho doente. Amém? Faz sentido para você, né? Então, quando esse pai chega até Jesus, Jesus fala assim para ele: tá, mas por que eu vou curar o teu filho, sendo que vocês
são um bando de incrédulos, supersticiosos, que vocês só crê quando tem sinais. E o pai fala assim: Jesus, por favor, vamos lá. Jesus dá um comando. Jesus ele não bota a mão na cabeça, ou Jesus ele não sai jogando alguma coisa. Jesus somente ele lança uma palavra: pode voltar para sua casa, que o seu filho vai estar curado. Quando esse homem volta para casa, antes de chegar em casa, a família dele chega assim: pai, o nosso irmão, ele está curado. Ele pergunta: que horas foi isso? Foi 1h da tarde. Aí ele lembrou: 1h da tarde eu tive um encontro com Jesus e ele falou que o meu filho estaria curado. Meu irmão, o que aconteceu foi que toda a família daquele homem se converteu ao evangelho de Jesus. Você pode dar um glória a Deus? Só que nós temos que voltar um pouquinho, e eu queria abrir lá em Atos capítulo 2, versículo 37, porque tudo começa pela remissão dos pecados. Qual que é o problema do crente moderno supersticioso? Que ele acredita que por ele crer as coisas vão acontecer, mas existe uma vírgula aqui. Olha o que o texto diz. Atos capítulo 2, 37. Quando ouviram isso, os seus corações ficaram aflitos. O que eles estão ouvindo? Pedro, depois que Jesus vai embora, Pedro está pregando para a galera. A pregação dele é tão confrontadora, que aquelas pessoas ficam apavoradas e falam: meu irmão, o que a gente tem que fazer? Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês sejam batizados em nome de Jesus para o perdão ou remissão de seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Qual que é o problema de muitas pessoas, tanto dentro da igreja como fora da igreja? Que o que ativa a fé verdadeira em nós é a remissão dos pecados. O crente que não se acha perdoado, ele não pode ter a sua fé ativa. Grava muito bem isso aqui que eu estou te falando. Tudo começa pela remissão dos pecados. Se eu não creio na remissão, que eu fui perdoado, que eu estou sendo purificado, lavado, se eu não creio que Jesus é o Filho de Deus, que morreu e ressuscitou, em uma cruz ele entregou a sua vida, se eu não creio nessa verdade como absoluta na minha vida, a minha fé não tem resultado, não tem esperança, e a minha fé não tem frutos. Porque tudo começa pela remissão dos pecados. Olha o que está lá escrito em Efésios capítulo 1, versículo 7. Nele temos a redenção por meio de seu sangue. Dá um glória a Deus, igreja. O perdão dos pecados de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda sabedoria e entendimento. Mais uma vez, Efésios capítulo 1 diz que nele quem? Olha o nele, temos a redenção. Em quem? Em Jesus, por meio do sangue, do cálice, o perdão dos pecados de acordo com as riquezas da graça de Deus. Então, quando nós começamos a caminhar com Cristo, muitas lutas começam a aparecer. E o que vai permanecer você de pé, firme, consolidado, é você crer que os seus pecados estão sendo lavados pelo sangue de Jesus. Quando você crê nessa verdade, o diabo não pode entrar na sua mente, o diabo não pode acusar você, o diabo não pode trazer enfermidade sobre a sua casa, o diabo não pode trazer nada contra você, porque você está firmado naquilo que Jesus fez. Faz sentido para você? Então a vontade de Deus em nossas vidas só começa a valer após a remissão. Está entendendo por que muitas pessoas têm fé e nada acontece? Porque é simples. Ela não crê na remissão dos pecados. Pastor Júnior, como que eu sei que eu fico nesse balança, mas não cai? Toda vez que o diabo chega e aponta você, você diz amém para ele. Todas as vezes que você cai em pecado e você não consegue erguer sua cabeça apontando para a cruz, você está firmado naquilo que o diabo colocou. Muitas pessoas com oscilação espiritual, uma hora está lá, uma hora está cá, uma hora vem, uma hora não vem, uma hora ele é levado por uma heresia daqui, uma hora ele é levado por um youtuber de lá, ele não tem a sua fé consolidada, então ele já não crê na remissão dos pecados. Ou então, quando aparece uma enfermidade, ele coloca a culpa em Deus, ele coloca dizendo que Deus não ama ele, que Deus amaldiçoou ele, ou que eu tenho uma maldição hereditária no meu sangue, no meu gene. Então tudo isso é um reflexo que a remissão dos pecados não foi consolidada na minha vida. Mas a boa notícia é: quem crê na remissão dos pecados, a sua fé tem frutos e a sua fé é verdadeira. Dá um glória a Deus aqui.
Então aqueles que creem que o que Jesus fez é verdade, a sua fé tem resultado. Agora você vai começar a entender porque muitas pessoas crê. E parece palha, quando queima desaparece, porque a sua fé não foi remida no sangue de Jesus. Meu irmão, dentro da sua boca só tem que sair Jesus, a cruz de Jesus, o sangue de Jesus, o Espírito Santo. Você tem que acordar de manhã, você tem que lembrar, eu era para estar pendurado na cruz do Calvário, mas Jesus me livrou, Jesus transformou a minha tristeza em alegria. Meu irmão, isso aqui é fantástico, porque nenhuma religião no mundo prega a remissão dos pecados. Por quê? Porque Jesus é o único que pode tirar o pecado do mundo. João Batista falou assim, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o Cordeiro Pascual, Ele é a esperança do amanhã, Ele é a aurora, Ele é a luz do mundo, Ele é o pão da vida, Ele é a porta das ovelhas. Então, somente está em Jesus. Somente em Jesus está a remissão dos pecados. Não está no pastor, não está no bispo, não está no apóstolo, não está no Edir Macedo, não está no Santiago, somente está em Jesus Cristo. Porque qual que é o problema das pessoas? Atrai para eles como se eles fossem o Jesus. Deixa eu tocar na sua cabeça aqui agora que você vai receber alguma coisa. Meu irmão, se você tem o Espírito Santo, eu não preciso orar por você. A sua oração tem efeito, porque você é um justo e o justo viverá pela fé. A gente tem que parar de ser supersticioso. Eu preciso receber a oração do Beltrano. Meu irmão, nós temos o Espírito Santo. Jesus, Ele ouve você. Você tem ação, você tem poder. Deixa eu repetir para você. Você tem poder, você tem a fé ativa em Deus. Mas se o pastor tocar na minha cabeça, alguma coisa vai acontecer? Não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada. Você só vai sentir o peso de uma mão gorda na sua mão, na sua cabeça. Mas não vai acontecer nada, porque eu tenho o Espírito Santo. A oração do justo, não é a oração do pastor Júnior, pode muitas. A oração do justo. Quem é o justo? Aquele que foi justificado na cruz do Calvário através da redenção do Filho de Deus. O justo não é o cara bom. O justo é aquele que não é bom e por isso crê que Jesus o santifica, o capacita. Você poderia aplaudir ao Senhor por isso aqui? Então, é muito, glória a Deus. É errado dizer, olha essas frasezinhas aqui. É errado dizer, tá? Você terá riquezas materiais se crer em Jesus. Se você for para a igreja, você será feliz. Olha, se você ir para a igreja, o seu casamento vai mudar. Beleza? Você será abençoado se frequentar a igreja. Cara, são frases que a gente usa essas frases para ganhar outras pessoas, mas meu irmão, as pessoas não podem vir até Jesus por causa de uma bênção. Eles têm que vir a Jesus por causa da remissão dos pecados. Porque se uma pessoa vem para conquistar alguma coisa, pastor Jolê, não conquista nada. Porque Jesus, Ele é o purificador dos pecados. Ele é o sabão do lavandeiro. Ele é o fogo que purifica. As pessoas têm que vir até Ele como? Ele pode mudar os meus pecados. Ele pode me transformar em um adúltero, em um homem humilde, santo de Deus. As pessoas não podem chegar até Jesus e falar assim, ai, é tudo uma barganha. Meu Deus, está cheio de gente assim. Mas quando nós pregamos o evangelho da água e do Espírito, as pessoas são encontradas por Deus. Então tem muita pessoa que fala assim, olha, vai lá, você está numa miséria, você está numa pendenga, o carro quebrando, você perdeu tudo, vai lá. Meu irmão, esse não é o foco de estar em Jesus. Essas coisas são mudadas quando eu estou no centro da vontade de Deus. Quando eu estou no centro da vontade de Deus, a riqueza vem, a prosperidade vem, a saúde vem, novas amizades vêm, um casamento restaurado vem também. Mas o problema é que as pessoas sempre buscam Jesus como esse pai buscava. Esse pai buscava uma cura para o filho e Jesus responde para ele. Presta bem atenção, porque Jesus não foi educado. Jesus falou assim, vocês só creem se tem sinal, se tem milagre, se tem prodígio. Então, o nosso problema é que a gente quer ver sinais. Eu quero ver. Se eu não ver, eu não creio. E Jesus repreende. Olha só como Jesus detesta a incredulidade. Versículo 48, 49 e 50. Disse-lhe Jesus, mais uma vez, né? Se vocês não verem sinais e maravilhas, nunca crerão. O interessante é que na hora que ele fala isso,
Imagina, o cara é um soldado, é como se ele fosse um cara do STF hoje. Apesar que esse STF está sem moral nenhuma, né? Mas digamos que ele é um cara do STF. Ele pode algumas coisas, tem um baita do salário. E Jesus chega assim para ele: cara, você é um incrédulo, porque você está esperando de mim um sinal. Você está esperando que saia da minha mão alguma coisa aqui. O pai fica extremamente constrangido. A Bíblia não relata nas entrelinhas, mas o oficial do rei disse: Senhor, só o fato de ele falar Senhor, ele já se submeteu à palavra de Jesus. A humildade entrou nele. Quando ele fala Senhor, ele reconhece que Jesus é Deus. Ai, 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 ai. Então Jesus confronta ele. Olha o poder do confronto. Jesus confronta ele: cara, você está esperando de mim milagre, sinal. Provavelmente o Espírito Santo constrange aquele cara, que ele fala: Senhor, por favor, vem antes que o meu filho morra. Ele foi até Jesus esperando o sinal, mas Jesus confrontou. E depois esse homem fala assim: ok, Senhor, me perdoa, eu não espero milagre, mas eu preciso da tua presença lá na minha casa. Alguém se identifica com esse homem aqui? Alguém se identifica? Olha ele falando assim: Senhor, eu só preciso que tu venha para minha casa. Eu só preciso que tu entre lá na cabeça da minha esposa. Controla a língua da minha esposa, Senhor. Eu só preciso que tu vai lá, cura o meu filho. Então Jesus, ele conhecia bem o coração incrédulo das pessoas daquela época. Jesus conhecia, como também Jesus conhece o coração incrédulo das pessoas hoje. Por isso que é muito fácil eu crer na palavra de Deus quando eu tenho uma prova, quando eu tenho algo que testifique. Agora, a Bíblia diz que bem-aventurados sois aqueles que não viram, mas creram. Então, Jesus, ele detesta a incredulidade. Olha o que está escrito lá em Hebreus capítulo 11, versículo 1, clássico. Acho que é o versículo mais clássico da Bíblia, talvez mais clássico que o Salmos 23. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não. Repita comigo. Ora. Vamos, gente. Ninguém tomou whey protein de manhã? Vamos lá. Ora. A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Agora você vai repetir para sua voz ecoar na eternidade. Ora. A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Gente, isso aqui é maravilhoso, porque existe um tipo de fé que é uma fé imatura ou uma fé teórica. Qual que é a fé imatura? A fé imatura é aquela que quando vai bem, ok, mas quando vai mal, ficamos deprimidos. Faz sentido para você? Conhece alguém assim? Qualquer ventinho, fica deprimido, chora. Eu quero sair do grupo dos voluntários. Conhece alguém assim? Meu Deus, eu não quero mais servir. Eu não quero mais saber de Jesus. Olha, e tu também. Eu quero me separar de você. Conhece alguém assim? Jesus Cristo. Então tem muita gente que é uma fé imatura. Pelo amor de Deus. Dá vontade de abençoar essa pessoa. Então nós ficamos felizes quando as coisas vão bem, mas ficamos deprimidos quando tudo sai errado, porque a nossa fé é imatura. É uma fé imatura. E qual que é a fé teórica? É a pessoa que eu creio em Jesus. Jesus é poderoso. Mas na hora que chega o irmão do seu lado precisando de ajuda, você bate as mãozinhas nas costas e vai embora. Fé teórica. Transmite para ele o poder do perdão, da transformação, da restituição. Então a fé teórica é aquela fé daquela pessoa que tô, mas não tô. Conhece alguém assim? Bota a mãe, mas não bota? Gente, tá cheio de gente assim. Tô, mas não tô. Faço, não faço, mas eu quero ser notado. Conhece alguém assim também? Então, isso é uma fé teórica. Não bota a mão no arado, não faz nada para Deus, não faz obras para Deus. Meu irmão, a Bíblia diz que a gente vai chegar diante do tribunal de Cristo e Jesus vai perguntar para nós: cadê as suas obras? Aí muita gente vai responder: mas Senhor, eu profetizei, eu expulsei demônio. Cara, eu nunca te conheci. Por quê? Porque você fazia tudo para se mostrar para os outros? Você fazia as coisas para o seu alto prazer? Jesus vai dar um catarrinho no chão. Ele fala assim: ó, apartai-vos de mim, seus mornos. André, isso é perigoso.
tinha um hino da harpa muito antigo. A minha mãe cantava. Dizia assim, ó: posso tendo as mãos vazias, quando com Jesus eu me encontrar, muitas almas eu poderia ao Senhor acrescentar. Todo dia de manhã parece que essa canção entra. Será que eu posso chegar diante do Senhor depois da morte com as mãos vazias? Jesus não vai perguntar: quantas paredes você rebocou? Quantas paredes você pintou para a minha igreja? Nada, isso aqui é tudo palha. Mas ele vai perguntar: quantas almas você pregou o evangelho do meu filho? Isso aqui é perturbador, porque muitas pessoas vão chegar de mãos vazias. Vai falar assim: cara, eu só ia para a igreja. Eu tenho uma fé teórica, eu ia porque alguém falava para mim que eu tinha que ir. Eu batia a mãozinha lá, eu cantava. Mas a fé que Hebreus diz, ela é a certeza das coisas que esperamos e a prova daquilo que nós não vemos. Nessa manhã, queridos, largue de ser imaturo na fé. Comece a ter uma fé enraizada no Senhor. Consolide os seus pés no Senhor. Para de querer andar como se fosse um andarilho, um nômade, para lá, para cá, para lá, para cá, sem direção. A partir de hoje, Deus está chamando para você ter uma fé consolidada no Espírito Santo, amém? Eu tenho uma unção aqui, missionário. Então, vamos lá, 51. Versículo 51. Estando ele ainda a caminho, seus servos vieram ao seu encontro com notícias de que o menino estava vivo. Quando perguntou a hora, o seu filho tinha melhorado, eles lhes disseram: a febre deixou ontem, à 1h da tarde. Então o pai percebeu que aquela fora exatamente a hora em que Jesus lhe dissera: o seu filho continuará vivo. Assim creram ele e todos os de sua casa. Então vamos lá. Ele chega até Jesus. Jesus fala assim, ó: se você ficar esperando sinal, não vai ter. E aquele homem é confortado. E ele diz assim: Senhor, vamos lá na minha casa. Jesus falou: pode ir lá. Jesus dá uma ordem: o seu filho foi curado. O seu filho foi curado. Engraçado que o texto não disse se aquele homem confrontou Jesus, indagou Jesus, ou aquele homem discutiu com Jesus. Ao contrário, aquele homem fala assim: ok, e ele vai embora. Só que na metade do caminho a família dele encontra ele, a mãe da criança, os filhos. Como ele era um cara de alta patente, ele tinha servos, ele tinha escravos, e chega todo mundo e fala assim: olha, o teu filho, ele está melhor, ele parou talvez de convulsionar, ele parou, a febre baixou. E aquele homem pergunta: tá, mas que horas foi aquilo? E eles disseram: a 1h da tarde. E a Bíblia diz que então, assim, creram ele e todos os de sua casa. Olha só que interessante. O fruto da fé gerou a fé salvadora nas outras pessoas. Não sei se você viu aí que saiu o índice de católicos, não religiosos e evangélicos. Você chegou a ver? Muita gente diz que o índice de católicos parou, o dos evangélicos também parou, e o de desengrejados aumentou, né? E aí eu vi muita gente colocando culpa na forma de evangelismo. A igreja parou de evangelizar, não sei o que lá. Tá, eu entendo que algumas coisas realmente parte da evangelização. Só que o problema de tudo isso é que as pessoas não têm gerado em outras pessoas a fé salvadora. Queridos, a gente não tem que ficar batendo de porta em porta na casa dos outros, né? Entregando panfleto. Gente, a vida mudou, não tem mais como a gente fazer isso. Existe um outro método, sabe qual que é o método? Sempre foi o mesmo método e todo mundo esquece: o testemunho. O nosso exemplo de vida é a melhor pregação que você pode ter na sua vida. Concorda comigo? Então, por que esse índice parou de subir? Porque as pessoas pararam de testificar quem é Jesus na sua vida. Então, o crente hoje, muitas pessoas, olha, é pau a pau com o mundo. Tu não sabe se ele é ou não é de Jesus. Porque ele se veste como um religioso, mas fora daquela estrutura, ele é carnal. Da boca dele só sai besteira. Ele só é enfiado em maracutaia, em balaio, né? Conhece alguém assim que está sempre misturado com um balaiozinho? Está sempre uma baguncinha? Está sempre se enfiado numa tretazinha? Então, o problema é o testemunho. Mas esse pai, ele provavelmente era um bom pai, um bom marido, e agora
A fé que ele tem salvou a família dele. A gente tem que aprender com esse homem aqui, tá? Nós precisamos aprender que a fé salvou a família dele. Ele não chegou pregando, gritando lá para o inferno. Não. A fé dele, curando o filho, salvou toda uma família. O que nós temos que entender? Que nós temos que parar de ser estéreis espirituais. O que é uma pessoa estéril? Uma pessoa estéril é uma pessoa que não pode gerar, não pode dar luz. O seu ventre está morto, não tem vida. Mas eu conheço alguém que pode tocar no ventre daquela pessoa e gerar vida, gerar prosperidade, gerar bênçãos. Então, gerar fé. Gerar fé, nós temos que gerar fé nas pessoas. O problema é que as pessoas chegam até nós procurando alguma coisa de Deus e nós entregamos para ela depressão, angústia, desânimo e regras. Mas a partir de hoje, meu irmão, nós vamos entregar às pessoas o nosso testemunho de vida cheio de fé. Amém, amém? Você vem comigo aqui, por favor? Então, vamos aprender com aquele homem. A nossa vida é cheia de fé. Repita comigo, a minha vida é um espelho da fé. Então, engraçado que aquele homem foi transformado e aquelas pessoas vieram até ele. Mas eu quero falar agora da fé verdadeira. Olha o que é a fé verdadeira. Eu li para você Hebreus capítulo 11, versículo 1. Só que ali é a teoria do que é fé. Agora eu quero mostrar para você como que faz para a gente praticar essa fé. Mateus capítulo 7, versículo 7. Peçam e lhes será dado. Observe os 3 níveis da fé. Peçam e será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Dá um amém? Então, olha, a fé verdadeira, ela é uma construção. Ela é de passo em passo. A Bíblia diz, peçam e lhes será dado. A Bíblia não está dizendo, se você pedir talvez, se você pedir talvez. Não, a Bíblia diz, se você pedir, lhe será dado. Lembra? Por favor, se você puder lembrar disso. A nossa fé tem que estar consolidada na remissão dos pecados. É Jesus que gera em mim a fé. É Jesus que gera em mim a graça. É Jesus que gera em mim o perdão. É Jesus que gera em mim o amor. Então, vem comigo, por favor. Nós estamos presos na remissão dos pecados. Então, peçam e lhe será dado. Eu vou resumir. Quem crê que é perdoado, lhe será dado. Amém? Faz sentido? Busquem e encontrarão. Aqui nós já desconstruímos o preguiçoso. O preguiçoso gosta de pedir e parar. Mas a Bíblia diz, peça e será dado. E vá buscar. Vai encontrar, vai planejar, vai sonhar, e aquilo que você buscar encontrará. E batam, e a porta lhe será aberta. Meu Jesus Cristo. Aqui nós encontramos um problema confrontador, porque nós esperamos que as coisas que Deus manda vai cair do céu. Não, Deus não manda nada do céu. Deus manda oportunidades. E as oportunidades que Deus manda, pastor, como que eu sei se é de Deus? Ora, é o Espírito Santo. Será que toda oportunidade vem de Deus? Claro que não. Toda oportunidade é o laço do passarinheiro. Toda oportunidade também as oportunidades pode ser um enredo do diabo. Pode ser talvez uma maracutaia do diabo para você cair. Mas a Bíblia diz, pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E aquele que bate, a porta lhe será aberta. Amanhã, segunda-feira. Para você talvez amanhã é o primeiro dia. Mas se tem alguma coisa engasgada que não anda na sua vida, comece a fazer isso, peça ao Senhor. Mas sai de casa, vai procurar. Meu irmão, a riqueza não está em casa, a riqueza está fora de casa. Vai fazer as coisas que Deus mandou, levanta. Essa palavra aqui é para todo oprimido. Se você está se sentindo assim, levanta, olha para o sol, olha para a luz, abre a janela da casa, compra uma vassoura, compra um rodo, compra um mop, sei lá, faz alguma coisa que você levante dessa situação. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E o que bate, a porta lhe será aberta. A porta lhe será aberta. Por isso que a fé verdadeira consiste em crer, sem ter em mãos ainda o que eu pedi. Aquele homem sabia que Jesus iria curar? Com certeza. Ele sabia que Jesus iria curar o filho dele. Mas ele sabia que a fé dele salvaria a família? Não sabia. Nessa noite, nessa manhã, eu quero dizer para você que existem pessoas esperando a sua fé ser ativada. Não, você não entendeu. Existem pessoas que dependem da sua fé. Existem pessoas esperando o agir da sua fé.
porque elas não têm Deus, mas você tem o Espírito Santo da promessa. E se você tem o Espírito Santo, a tua fé pode gerar nas outras pessoas salvação. Pastor, eu já falei mais de 1000 vezes, não muda. Meu irmão, para de usar as palavras, usa a sua fé. Usa a sua fé. Pastor, como que eu faço? Sabia que muitas coisas da fé tem que ser usada em silêncio? Minha mãe falava assim para mim: Júnior, quando você tiver alguma coisa importante, tadinha, né? Ora em pensamento, porque o diabo ele pode ouvir e sair na frente. Ai, meu Deus do céu. Alguém já faz isso? Alguém faz isso? Meu irmão, fica em paz. O diabo não vai sair na frente de coisa nenhuma. Vai nada. Ele é um figueirense da vida. Não, ele é... Desculpa aí. Mas o diabo ele não pode sair na frente. Ah, eu ouvi ele falando, eu vou lá. Cara, fica em paz, meu irmão. A sua palavra é maior do que o agir do inimigo. Pegou isso aqui? A nossa palavra é mais forte que o poder da velocidade do inimigo. Ah, meu irmão, o inimigo pode agir na velocidade da luz. E daí? Existe alguém mais rápido que a velocidade da luz, que é a minha fé. O meu Espírito Santo, quando ele vai, ele muda as coisas. Então a partir de hoje, você quer ganhar alguém para Jesus, use a sua fé. A sua vida tem que ser um livro aberto daquilo. Agora, o problema é que as pessoas se misturam. Deus não gosta de mistura. Ou nós somos amigos de Deus, ou inimigo de Deus. Ou nós fazemos parte do reino da luz, ou nós fazemos parte do reino das trevas. Um dia eu estava assim, meio lá, meio cá, e eu decidi, não, ou eu sou de Jesus, ou eu sou do diabo. Ou nós agradamos um Senhor e desagradamos ao outro, né? Você não pode ter 2 maridos, misericórdia. Você não pode ter 2 esposas, Jesus Cristo, não pode. Por quê? Se com uma já é complicado, né? Então você não pode. Ou você é de um, ou você é de outro. Minha esposa, eu sei que você está me ouvindo, eu te amo por isso. Então nós temos que ser de um ou de outro. Eu não posso ter várias igrejas, eu sou firmado em uma igreja. Eu sou de um só batismo, de um só Espírito. Eu tenho um só pastor, eu tenho um sumo sacerdote. Nós não temos outros Jesuses por aí. Nós só temos um. A partir de hoje nós somos de um Jesus. E Jesus vai usar a sua fé para salvar aquelas pessoas. Você pode dizer um amém bem alto aí? Se você puder ficar de pé aplaudindo ao Senhor Jesus, eu quero orar pela sua vida. Meu irmão, você tem o Espírito Santo de Deus, você tem a fé salvadora, você tem a fé dada na porção certa, sabia disso? Jesus dá a porção certa da fé para você. Jesus, ele era o único que tinha uma fé ilimitada, mas ele dá a fé a nós, segundo a medida. Por isso que nessa manhã eu quero que você, no seu lugar, você comece a orar pela pessoa que está do seu lado aí. Tem alguém do seu lado? Eu não quero ver ninguém sozinho. Se é seu cônjuge, se é amigo, se é irmão que nunca viu. Meu irmão, nós temos que começar a ser igreja. A igreja abraça, a igreja beija, a igreja tem cheiro de sovaco, a igreja tem cheiro de tudo, porque nós somos humanos. O nosso problema, sabe o que eu comecei a perceber essa semana? As pessoas não querem mais ter contato, porque eu pago minhas contas pelo aplicativo, né? Lotérica, aqueles velhinhos ali, eu passo na lotérica, eu tenho dó. Eu falei, meu Deus, eles não conhecem o aplicativo do banco, o scanner, Pix, será que ninguém conhece? Isso tudo é muito bom, só que isso vai gerando em nós uma restrição humana. Isso vai gerando em nós um não me toque. Vai chegando ali. Aí quando chega na igreja, a irmã vem me dar um abraço. Coronavírus, não vai. E aí vai, e tal. E as pessoas vão ficando com nojinho, meu irmão. Se Noé tivesse nojo daqueles bichos, você não estava comendo um boizinho hoje, não. Já pensou se Noé tivesse nojo do boi? Você não teria uma proteína hoje aí para comer. Faz sentido? Já pensou? Tá, ele tinha que ter nojo da cobra, mas ele não teve nojo, ele teve tudo. Então, meu irmão, igreja é a grande arca do Senhor. Todo mundo tem um cheiro, todo mundo tem uma sujeirinha diferente aqui. Então, a partir de hoje, vamos começar a abraçar mais os irmãos, tá? Abraça quem está do seu lado aí, dá um abraço nele. Eu só abraço o meu cônjuge. Eu te desafio, abraça um irmão estranho. Ele é teu irmão em Cristo. Ele é teu irmão em Cristo. Ei, não adianta. Nós não vamos se separar no céu, porque nós somos irmãos em Cristo. Nós estamos aliançados por um só sangue. Dá um abraço nele e fala assim: filho, você está na arca comigo.
Dentro da arca tem tudo, tem todos. Por isso que nós somos igreja, nós somos fogo do Espírito Santo. Nós temos ousadia, alegria. Nessa manhã, meu irmão, Deus tem alegria para derramar sobre a sua vida. Então não fique com nojinho, não. Abraça. Nós vamos orar, vamos orar. Quem está do seu lado aí? Senhor Jesus, nós estamos nessa manhã, Pai, porque nós temos o Espírito Santo. Os nossos pecados foram perdoados. Jesus nos redimiu. Jesus apresentou diante do Pai um sacrifício vivo. Hoje Ele está sentado à direita do Pai, confortavelmente, porque a obra foi concluída. Jesus, Tu disse, está consumado. E por isso nós temos uma fé viva, uma fé rápida, uma fé cheia de ousadia. Por isso que nós estamos orando, crendo. Aonde existe um filho doente, seja curado em nome de Jesus. Aonde existe uma alma presa pelo diabo, que seja solta em nome de Jesus. Aonde existe uma depressão na alma, seja curada em nome de Jesus. Aonde existe vícios, seja curada em nome de Jesus. Aonde existe uma potestade centrada, seja destruída em nome de Jesus. Aonde existe um demônio trazendo confusão, seja liberto agora totalmente em nome de Jesus. Aonde existe o câncer, seja curado em nome de Jesus. Aonde existe um suicida, seja curado em nome de Jesus. Aonde existe uma igreja viva, seja ela cheia do Espírito Santo de Deus, cheia do Espírito Santo de Deus, cheia do Espírito Santo de Deus. Jesus, nós estamos nessa manhã crendo que nós não dependemos de sinais, nós não dependemos de milagres, porque a Tua palavra é suficiente. Aonde Tu mandar, a Tua igreja irá, porque nós somos o vento do Espírito. Aonde o Teu Espírito soprar, a Tua igreja será conduzida. Eu oro e abençoo a Tua igreja, família da fé, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. A igreja pode dizer um amém bem alto. Vamos aplaudir ao Senhor Jesus. Sim, eu creio.